Muy buenas noches. Boa amados noite, amigos y hermanos presentes amados y todos los amigos, ministros irmãos aqui presentes y hermanos en e a todos diferentes os ministros e irmãos congregaciones en los diferentes nas países. diferentes congregações, Que las bendiciones de Cristo, el nos ángel del diferentes pacto, países. Que as sean bênçãos sobre de todos Cristo, o anjo do ustedes pacto, y estejam sobre mí también, sobre todos y vocês, nos abra las e também escrituras sobre en esta mim. ocasión, Que nos y el abra entendimiento para nesta comprender ocasião as el nombre Escrituras del Señor Jesucristo. e o entendimento para Amém. compreendê-las. No nome do También Senhor un Jesus saludo Cristo. para Amém. el misionero Também uma Dr. saudação Miguel Bermúdez para o Marín missionário Dr. allá Miguel Bermudes Marim, en Venezuela. lá na Venezuela. Que Dios te bendiga, Miguel. Que Deus te Y abençoe, siempre Miguel. te use grandemente en su reino, Que sempre te en use este tiempo final. grandemente em seu reino En el neste nombre tempo del final. Señor Jesucristo. No nome do Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Nuestro aprecio y agradecimiento O nosso apreço e a todos los agradecimento ministros, a todos os congregaciones ministros, y hermanos de às los diferentes congregações, países y también de Puerto Rico, aos irmãos dos diferentes por el respaldo que le países están dando e al também de proyecto Porto Rico pelo apoio de la Embajada que Mundial, estão dando o ao del- projeto de la Embajada da Mundial grande también tenda de la catedral, Gran Carpa Catedral, pelo projeto por da el construção proyecto de da grande construcción tenda catedral que de está la sendo Gran realizada Carpa em Catedral Caiei, Porto Rico, que se está llevando a cabo e ao projeto Em Caiei, da Embaixada Mundial. Puerto Rico. Esperamos que pronto Esperamos que brevemente completado esse projeto, este projeto esteja que será de benefício para todos completado, os seres o qual será de humanos. benefício para todos os seres humanos. Este año esperamos hacer un esfuerzo mayor Esperamos para fazer um esforço maior que hacia adelante neste ano esse proyecto para que se avance mais de construcción. nesse projeto de construção. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, leiamos la escritura a Escritura en San Lucas, em São Lucas, capítulo 21, no capítulo 21, versos 25 al 36, desde o versículo 25 ao que 36. dice: entonces habrá señales en el sol, E diz: en la luna E haverá sinais no sol, y en las estrellas, na lua e nas estrelas, y en la tierra angustia de e na las terra gentes, angústias das confundidas a nações, causa del bramido del em mar, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalleciendo los hombres homens por el temor desmaiando de y la terror, expectación de las na cosas expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque las potencias de los porquanto cielos as potências dos céus conmovidas. serão abaladas. Entonces E verán al então Hijo del Hombre verão que vendrá en una o nube Filho do Homem vir numa con nuvem, poder com y poder gran gloria. e grande glória. Cuando estas cosas comiencen Ora, a quando essas suceder, coisas começarem a acontecer, erguíos y levantad vuestras cabezas, olhai para cima porque vuestra redención e está levantai cerca. as vossas cabeças, porque a vossa También redenção les está digo próxima. una parábola. Mirad la E higuera, disse-lhes uma parábola: E todos olhai para a os figueira e para árvores, todas as árvores. cuando ya brotan, Quando viéndolo, já tem rebentado, sabéis por vosotros vós mismos sabeis, por vós que el mesmos, verano vendo-as, está que ya já está cerca. perto o verão. Assim também vosotros, Assim quando também, veáis que sucedem Quando vós virdes estas acontecer estas coisas, sabed que está cerca sabei que o reino de Deus está perto. De cierto os digo
Em verdade que vos no digo pasará esta generación que não hasta que passará todo esta esto geração acontezca. até que tudo El aconteça. cielo y la tierra pasarán, Passará pero o mis céu e a palabras terra, mas no as minhas pasarán. palavras não hão de passar. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los E afanes olhai de por esta vós, vida, não y aconteça que venga os de vossos repente corações sobre se vosotros carreguem de glutonaria, aquel de día, embriaguez e dos porque como cuidados un da lazo vida, vendrá e sobre venha sobre todos vós los que de habitan improviso aquele sobre dia, la faz de la porque virá tierra. como um laço sobre Velad, todos os que pues, habitam na face en de todo toda a tiempo, terra. Vigiai, orando que pois, em seáis todo o tenidos tempo, por orando, dignos para que de sejais escapar de todas estas cosas que havidos vendrán por y dignos de de estar en evitar pie todas estas coisas delante que hão de del acontecer Hijo e de estar em del pé Hombre. diante do Filho do Homem. Las señales Os de los sinais tiempos. dos Ese es tempos. nuestro tema Esse é o nosso tema esta ocasión. para esta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram Que Dios assentar-se, bendiga tenham a bondade. nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. las señales de los tiempos. Os sinais dos tempos. En todas las ocasiones, Em todas as ocasiões, en el cielo, Dios muestra Deus mostra com señales no céu, lo que Él va a llevar a cabo com sinais, en la tierra. aquilo que Ele vai fazer na terra. Por esa causa, Por isso, en el capítulo 16, no capítulo versos 16 de São Mateus, 2 en adelante dice, 1 en adelante, vinieron los fariseos a partir do y los versículo 1 saduceos ele para disse: preguntarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él E chegando-se os respondiendo, fariseus e os les saduceus dijo, para o tentarem, "Cuando pediram-lhe anochece, que ele mostrasse decís, algum sinal do céu. buen tiempo, Mas buen ele tiempo, respondendo disse-lhes: porque el Quando é cielo chegada a tiene tarde, vós dizeis: arreboles. haverá bom tempo, porque o céu está rubro. y por la mañana hoy habrá tempestad. E pela manhã dizeis: Porque hoje tiene haverá arreboles tempestade, el porque o cielo céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, que Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto sabeis del discernir a cielo, face dos céus, mas las señales de los e não tiempos conheceis os sinais dos no tempos? podéis. Ahora podemos ver que en el cielo, Assim podemos ver tierra, son mostradas que las no céu señales e na terra são de los mostrados tiempos. os sinais dos tempos. O sea que para el tiempo en que Ou uno seja, vive, para o tempo em que a hay pessoa señales vive, que han sido mostradas tem sinais y señales que são están mostrados. siendo mostradas en el cielo y también en la Sinais que tierra. estão sendo mostrados no céu e também na terra. Por ejemplo, Como, por exemplo, para el nacimiento del Mesías, há 2000 2000 anos atrás, para o nascimento do Messias, hubo señales houve sinais en el cielo no céu y e del cielo. do céu. El ángel Gabriel O anjo Gabriel visitou a Zacarías, el sacerdote, ao para sacerdote anunciarle Zacarias
que su esposa que era estéril para lhe anunciar que a sua y ya esposa, pasado que era el tiempo para estéril, tener niños, que já tinha passado do tempo de ter tendría un filhos, niño del sacerdote Zacarías, que era su esposo. Y 6 meses después que ela apareció la Virgen teria María, um le hizo filho ángel Gabriel, y le dele. dijo E 6 ella meses tendría un depois, apareceu a Virgem Maria, pondría esse por mesmo nombre anjo Jesus. Gabriel, e E diz que que ela ele teria um daria o filho e trono que lhe para poria seu por padre. nome Jesus, y reinará que Deus lhe daria para o siempre trono de Davi, seu pai, sobre la casa de Israel. e de que ele reinará Eso está para en San sempre Lucas, sobre a casa de capítulo Israel. 1, Isso está em São Lucas, no versos capítulo 1, 26, do versículo 26 ao 36, cuando le apareció a la Virgen María, quando apareceu y para a cuando le Virgem apareció al Maria, sacerdote Zacarías en el capítulo mismo 1, versos 1 e nesse mesmo al capítulo 1 25. de São Lucas, do versículo 1 ao 25, Esa fue apareceu una señal del cielo ao sacerdote Zacarias. manifestada en la tierra, Esse foi o sinal do céu una manifestado visita na terra, angelical. uma Siempre que visita aparece en la angelical. tierra el ángel Gabriel, E sempre que algo grande o anjo Gabriel aparece vai aqui na suceder. terra, algo grande sucederá. el ángel que le aparecía al profeta Daniel en diferentes ocasiones, y que O mesmo conocía anjo que aparecia para o profeta Lo que está Daniel escrito em no várias livro ocasiões de la verdad. e que conhecia o que está escrito no livro da verdade. Con esta promesa se iba a cumplir Com essa promessa, la profecía se cumpriria a de profecia Isaías, capítulo 7, do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, que dice: versículo 14, que diz: Portanto, el Señor mismo o dará mesmo Senhor señal. vos dará um sinal, O sea, va a dar una señal ou seja, en la tierra. dará um sinal aqui na Vamos a terra. ver cuál es esa señal. He aquí E vejamos que la qual Virgen concebirá o sinal. y dará a luz un hijo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Por eso cuando el ángel Gabriel le aparece Foi por isso que quando o anjo Gabriel a apareceu José, para José, que iba a dejar o qual a María, abandonaria porque ella estaba encinta y no a era de él, Maria, porque ela já estava y la grávida amaba y no quería infamarla y quiso cujo filho não era dele, porém a amava e não queria infamá-la, sin e quis deixá-la decirle nada, se afastar y sin decirle secretamente, por qué sem lhe dizer se iba a marchar. algo e sem dizer por que ia Dice embora. el capítulo 1, verso 18 Em São Mateus, no capítulo 1, al versículo 25 18 de San Mateo, até o 25 nos el diz: nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, Ora, o como era nascimento de justo, Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José, obedecendo à voz do anjo Gabriel, recebeu Maria. E quando o menino nasceu, lhe colocou por nome Jesus, como o anjo havia dito para a Virgem Maria. E também para José, quando lhe disse o nome que teria de pôr no menino que nasceria. Assim vejam como foi dito pelo profeta Isaías: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. O maior sinal aqui na terra é a vinda do Messias. É um sinal celestial manifestado entre os seres humanos. Porque da parte de Deus, o maior sinal para os seres humanos é um profeta. Por isso, o Messias tinha de ser um profeta que apareceria aqui na terra. Há sinais no céu e também na terra. Sinais que no céu anunciam o que Deus fará aqui na terra. Podemos ver que quando Jesus nasceu, apareceu no céu a estrela chamada Estrela de Belém. E para aquele tempo, disseram que os planetas estavam alinhados, bem como também em outros tempos, como no tempo do reverendo William Branham. E foi dito também para ele, por meio de uma senhora, que quando Deus vai fazer algo aqui na terra, sempre aparecem os sinais no céu. E depois Deus cumpre o que estes sinais significam, os quais aparecem no céu. Ele também, numa ocasião, disse que houve alguns planetas alinhados, um alinhamento planetário, e que isso estava mostrando o nascimento da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, coisas ocorrem no programa divino que primeiramente são mostradas no céu. Por isso é que é importante conhecermos
o significado de esas señales destes sinais que aparecem en el cielo. no céu. La lectura que tuvimos nos dice, Na leitura que fizemos, uma delas, em São Mateus, capítulo 16, no capítulo 16, versos 12 en adelante, dice: mas él respondiendo, no versículo 2 em diante, les dijo, disse: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu? E não conheceis os sinais dos tempos? De Jesús era E o maior sinal profeta lá do tempo de Jesus era um profeta na terra, que é o maior sinal da parte de Deus para os seres humanos. E esse profeta era o ungido, era o Cristo, o Messias prometido para aquele tempo, para o qual lhe antecedeu João o Batista como o precursor da primeira vinda do Messias, lhe preparando o caminho e anunciando que após ele, depois dele, o Messias viria, um de quem ele não era digno de desatar a correia do seu calçado, um maior do que ele. E quando ele soube quem era, porque havia dito que não sabia quem era, nem sequer sabia que era o seu primo segundo a carne. Eram de família, estavam sob o mesmo pacto que Deus dera ao povo hebreu sob o ministério de Moisés. E podemos dizer que eram irmãos. Isso porque, como um povo, em Israel todos são irmãos. O mesmo se pode dizer dos crentes em Cristo, que são chamados irmãos no campo espiritual, embora o pai físico de todos não seja o mesmo, porém o pai espiritual que é Deus é o mesmo para todos. De modo que o Messias era um da mesma família, porque Maria e Isabel eram primas e, consequentemente, João e Jesus estavam na mesma família. João foi cheio do Espírito quando Maria visitou Isabel, a qual tinha 6 meses de gravidez. E quando João ouviu a voz de Maria saudando a Isabel, recebeu o Espírito e se moveu no ventre. Isso quer dizer que o impacto do Espírito entrando em João Batista, mesmo estando no ventre de Isabel, o estremeceu e saltou no seu ventre. Para el pueblo que estaba bajo el pacto correspondiente a aquel tiempo. O Messias
veio para o povo hebreu que estava sob o pacto correspondente para aquele tempo. E os sinais foram vistos no céu. Podemos ver esse sinal no céu, chamado a estrela de Belém, do qual muitos disseram que foi um alinhamento planetário. Outros disseram outras coisas. Porém, o fato é que foi um sinal da parte de Deus para os seres humanos. E houve uma visita angelical com um coro angelical cantando a glória de Deus e a vinda e o nascimento do Messias. E como será para a segunda vinda do Messias, do ungido? Algum dia saberemos. Algum dia saberemos. Porque a segunda vinda de Cristo é a sua igreja, porque vem buscá-la e levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, e vem para ressuscitar os mortos, crentes em Cristo nosso Salvador. Os sinais dos tempos. É importante conhecê-los. E para o nascimento de Cristo, lá os magos ou os astrólogos de outros países, digamos 3 deles, viram a estrela no céu. Estiveram vendo-a por aproximadamente 2 anos. E estando eles ao leste de Israel, eles olhavam de Babilônia e esses lugares, lá no leste, lá em Babilônia, por esses lugares, e olhavam para Israel, olhando do leste, ali onde eles estavam, colocando seus olhos para o oeste, olhando para Israel, que estava ao oeste da Babilônia e de Ur, como também Irã e todos esses países. Ou seja, o sinal foi visto para os magos, foi vista ao oeste. E para esses magos, o sinal foi visto no oeste desse território onde eles viviam. Isso significa que para verem o sinal do Messias no céu, tinham que olhar para o oeste. E a vinda do Senhor à sua igreja, os judeus a verão no meio da sua igreja e dirão: este é quem nós estamos esperando. Assim disse o reverendo William Branham, o profeta precursor da segunda vinda de Cristo. De modo que a segunda vinda de Cristo à sua igreja, que é a que está sob o novo pacto, será como o Espírito de Deus mostrou para o precursor da segunda vinda e como ele comunicou ao cristianismo, à igreja do Senhor Jesus Cristo.
Así como la primera venida de Cristo fue, como a primeira conforme vinda de como Cristo Juan el Bautista foi como João Batista pregou, y mostrou y lo señaló, lo e o apontou. identificó Ele o com suas identificou próprias palavras. com suas próprias palavras. así también las propias Do palabras mesmo modo, habladas por as el mesmas Espíritu Santo palavras a través del faladas precursor de la segunda pelo venida de Espírito Cristo, Santo através do precursor da segunda vinda de Cristo, mostrará a segunda vinda de Cristo, de Cristo a a su vinda de iglesia, Cristo à sua igreja no último dia. el reverendo William Branham O dice que la reverendo primera William venida fue Branham sencilla, disse en humildad, en que a simplicidad, primeira esta vinda vida foi simples, em humildade, em simplicidade. venida de Cristo. E diz que assim também será a segunda vinda de Y eso Cristo. será E el isso misterio será del séptimo sello o mistério do de sétimo Apocalipse, selo, do capítulo 8 e do capítulo 10 y do Apocalipse. capítulo 10. Miren lo que dice aquí, Vejam página 22. o que ele párrafo falou. 176 dice, E isso será para os judeus. O que eles verão? esto va a ser para los judíos lo que ellos van a ver, Porém, pero lo van a ver en la iglesia del Señor, o verão na igreja Cristo, do su Senhor iglesia Jesus novia, Cristo, que va a recibir a la sua fe igreja para noiva, ser transformada, que receberá fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. quando vean a Jesucristo Na viniendo página por 22 do la livro de novia, Citações, ellos parágrafo dirán, 176, ele disse: mirad, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: este es olhem, este é o Él Deus viene a por quem ellos, esperávamos, Él viene este por é Ele. su novia. Porém, Ele não vem por eles, Ele vem por sua igreja. Y la misma página 22 y 23. E nas páginas 22 e Parágrafo 23, no 183, parágrafo 183, ele disse: el Hijo del Hombre está O ahora Filho do siendo Homem revelado, está sendo revelado agora desde o céu. vendrá después de un tiempo. Irmão Branham, virá Reverendo depois Branham, de um tempo, es ahora. é agora. Y yo deseo no hacer E eu esto tan não personal, desejo fazer isto tão pessoal aqui nesta reunião. que su espíritu dentro Eu de espero usted, que o seu espírito dentro de espero que você, su espíritu dentro de usted, o qual é dado por que es dado Deus, por Dios, pueda leer possa ler lo que estoy hablando. o que eu estou lhe falando. El Hijo del Hombre O Filho do Homem ya ha venido já veio da sua glória, de su gloria y se ha estado revelando a sí mismo e por uns los quantos años anos já passados, a la iglesia esteve en su misericordia, revelando a si mesmo enseñándole su gran a igreja presencia, na sua haciendo misericórdia, las mismas cosas que él lhe hizo ensinando a sua quando grande estuvo presença, aquí fazendo as mesmas en la coisas que ele tierra, fez quando ele revelándose a sí esteve aqui na mismo, terra, como él hizo a Abraham revelando a si antes mesmo, de la destrucción. como ele fez a Abraão antes da Él ha venido destruição. ahora en misericordia, Ele veio revelándose em a sí misericórdia, mismo. agora revelando-se a si mesmo a igreja. Se han reído y Riram escarnecido. e zombaram. La próxima vez E a próxima que él vez se revele a sí mismo, que ele se revele a si será mesmo, en el juicio será del mundo. no juízo ao Y las mundo. naciones que se olvidaron de E as Dios nações que se y esqueceram de pecaron Deus su manera e de que gracia, pecaram su día, no seu modo de graça. graça, no seu dia de graça. ¿cómo será? Como será? ¿Cuándo será? Quando será?
Esse é o mistério do sétimo selo do Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 em diante. E hoje, como é a introdução do estudo bíblico do domingo, terminaremos dentro de alguns minutos. Porém, aqui na página 57 da mensagem Os Sete Selos, ele se referindo ao Apocalipse capítulo 10 disse: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Mas se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque lá mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, continuando agora. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Se lembram do anjo do Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Assim, o mensageiro a Israel vem por sua igreja. Cristo vem por sua igreja. O mesmo anjo do pacto que o libertou da escravidão no Egito, deu a lei lá no Monte Sinai através do profeta Moisés, e de noite o guiou, iluminando o seu caminho. E durante o dia, numa nuvem que o cobria do sol e que cobria toda a área onde estava. Esse mesmo anjo do pacto, ou anjo de Deus, ou anjo do Senhor, ele é o próprio Cristo no seu corpo angelical. É o mesmo Espírito Santo. E lembre-se de que um espírito é um corpo de outra dimensão. Por isso é que algumas vezes aparecia na forma de uma luz, na forma de uma nuvem, na forma de um homem, de um anjo, de um homem de outra dimensão. Ele apareceu a Moisés em forma de luz. Moisés quis vê-lo em forma física, em seu corpo físico. Porém, Moisés o viu pelas costas. Moisés viu as costas de Deus quando ele passava. Viu que eram as costas, como as costas de um homem. De modo que ele viu o anjo do pacto em seu corpo angelical, no qual Deus estava se manifestando e guiando Israel. Esse é o mesmo homem, é o mesmo anjo que apareceu para Josué com uma espada na sua mão, como o comandante e chefe das hostes de Deus. Isso está no capítulo 5 do livro de Josué, desde o versículo 13 ao 16. Ele também apareceu para os diferentes profetas em forma de luz
em forma de um homem de outra dimensão. ou de um anjo de outra dimensão. Isso significa que ele não tem limitações quanto a como pode se manifestar às pessoas ou a seu povo. Vemos que na vinda do Messias, o título que era manifestado através dos profetas era como filho do homem. Eram chamados esses profetas como Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eram chamados filhos de homem. Assim como os demais profetas foram chamados assim, filho de homem ou filho do homem. Isso é porque Deus estava se manifestando neles. E eles eram o maior sinal do tempo em que eles viveram. Assim como Noé. Esse foi o maior sinal para o mundo antediluviano, antes do dilúvio. Como também foi o pai de Noé. E também o avô de Noé. Como Enoque, o qual foi raptado, foi levado por Deus, sem ver morte. Assim também o profeta Elias foi um filho do homem, ou filho de homem, no qual Deus estava manifestado em Espírito Santo. Nós podemos ver que essa manifestação do Espírito de Deus em um profeta o constitui num filho do homem. Ou seja, o título de filho do homem é colocado nesse profeta, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Por isso, quando Cristo falava de si próprio, dizia que era o Filho do Homem. E esse é o maior sinal que estava sendo mostrado lá na terra de Israel. Um sinal do céu materializado na terra, na primeira vinda do Senhor. E nós temos de estar em expectativa, porque Cristo anunciou a sua segunda vinda para o último dia. E isso será a sua igreja. E isso será a sua igreja. E mais adiante, depois, ao povo hebreu. E essa será a señal mais grande. E esse será o maior sinal que a humanidade viu no meio dos gentios. Uma parte deste sinal se cumpriu no reverendo William Branham, quando o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias pela quarta vez. E também será operado pela quinta vez com o ministério de Moisés.
Estes são os mistérios para o último dia, correspondentes à vinda do Filho do Homem, que virá como o relâmpago que sai do Oriente, da terra de Israel, e se mostra no Ocidente, no continente americano. É o continente que corresponde ao Ocidente. E é o continente onde o sol se põe, onde cada dia termina e em seguida começa outro dia regressando ao leste. Estamos no tempo para esperar e para estarmos em pé diante do Filho do Homem. E serão bem-aventurados todos aqueles que estarão vivendo no último dia, que estarão esperando a vinda do Filho do Homem. E na sua vinda estarão em pé diante do Filho do Homem, recebendo as bênçãos do cumprimento dessa promessa messiânica, que mais adiante, depois, os judeus também verão e dirão: isso é o que nós estamos esperando. Os sinais dos tempos. Como introdução para o estudo bíblico do próximo domingo. E creio que até aqui está bem. Estudem tudo relacionado ao Filho do Homem e à sua vinda. E no próximo domingo estarei novamente com vocês para continuarmos conversando sobre o tema os sinais dos tempos. Aqueles que conhecerão este mistério no último dia serão bem-aventurados, receberão fé para serem transformados, porque o Senhor virá para dar fé à sua igreja noiva, para ser transformada e levada com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o mistério que contém nos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. E isso foi proibido a João escrever. Esse é o mistério que será revelado neste tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele nos abrirá os olhos, as Escrituras, o entendimento para compreendermos. E a fé nascerá na nossa alma, no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra revelada para o tempo em que a pessoa está vivendo. E é assim como a receberemos. Teremos fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estaremos vendo o maior sinal que os seres humanos terão e que verão da parte de Deus para o último dia. Verão a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo forte à sua igreja para buscá-la e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Até aqui eu creio que
já é suficiente. Orem muito pela atividade do próximo domingo, para que Deus nos dê tudo o que Ele deseja que nós ouçamos no próximo domingo. E foi um grande privilégio para mim estar com vocês aqui nesta ocasião. Tanto com vocês aqui em Porto Rico, como com vocês lá na Venezuela e em outros países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, sobre mim também, que nos abra as Escrituras, a mente e o coração, para entendermos e crermos no seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez e deixo em cada país o ministro correspondente para a continuação. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, o nosso Salvador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.